Olá pessoal, tudo bem? Vamos iniciar um curso de resolução de questões da FCC. Estamos trabalhando em paralelo com o curso de questões da CESP e resolvemos trazer para vocês também um curso de questões da Fundação Carlos Chagas, né? São estilos diferentes de questões. Lá a gente trabalha com as questões de certo ou errado, apesar de na CESP ter algumas provas com questões objetivas também, tá? Mas aí o nosso foco aqui agora serão questões da FCC, certo? A gente vai trabalhar uma série de questões de provas recentes. Como sempre, né, eu gosto de reforçar isso. Eu vou sempre tentar trazer questões recentes, né, de 2014, e caso aí vá acabando o arsenal de questões, aí eu vou buscando questões de 2013, 2011, eu vou pegando questões mais para trás um pouquinho, tá? Apesar de que a gente sabe que a informática ela atualiza muito rápido, né? Então as versões dos programas, você já tem o Windows 9 aí preparado para sair, tá, pela Microsoft, mas a parte da base, tá, do conteúdo teórico, a gente pode resgatar até de questões anteriores, 2006, 2007, tá? Inclusive a primeira questão que a gente vai resolver aqui nesse curso, que é uma questão de uma prova de 2014, agora recente, não é muito diferente de uma questão de 2003, 2002, tá? Você pode, claro que a gente não deve voltar tanto assim no tempo, mas a gente consegue resgatar a resposta da questão que a gente vai ver agora de questões mais antigas, tá? Então é interessante, claro, a gente tentar estar sempre resolvendo questões atuais, tá? A gente sabe que as pessoas que trabalham nas organizadoras, montando as questões de uma prova, elas podem mudar, tá? E você está trabalhando com questões antigas de um grupo que não vai estar mais lá trabalhando, fazendo as questões. E a gente sabe, né? Cada elaborador às vezes traça uma linha diferente e a gente acaba sendo pego de surpresa na hora da prova. Eu, particularmente, eu gosto de trabalhar em cima do conteúdo, tá? Eu sei que eu vou analisando as questões à medida que for aparecendo detalhes, né, como os elementos de distrações, que a FCC também adora colocar, aí a gente vai trabalhando, tá? Porque a gente pode ser pego de surpresa. Eu lembro que no concurso do Ministério Público, eu acho que foi o concurso do Ministério Público, 2006 ou 2007, foi por aí. Tá? A gente vinha com aquelas provas tradicionais da FCC, que todo mundo já estava acostumado, tá? Já trabalhando direto com elas, e a prova do MPU ela veio totalmente diferente. A prova de informática ela trouxe um texto e cada questão era relacionada a um ponto específico do texto. Então foi uma questão totalmente diferente do que a gente estava acostumado a trabalhar. Tá? Então é importante analisar a questão, o tipo de questão, a forma como a questão é feita, mas a gente tem que estar preparado, tá? Porque na hora da sua prova você pode ser pego de surpresa e não vir nada daquilo que você viu e se preparou em cima das questões anteriores. Tá? Então eu gosto de fazer o foco bastante no assunto e à medida que os detalhes forem aparecendo, tá? Aquelas coisas específicas de cada questão, aí a gente vai trabalhando, beleza? Então vamos lá, como eu gosto de falar, né? Vamos trabalhar. Essas questões que eu vou resolver agora, tá? Foi o concurso do TCE, lá do Rio Grande do Sul, para auditor público externo. São questões de uma prova de nível superior. Tá? Se eu não me engano, essa aqui foi de engenharia civil, eram outras engenharias, se eu não me engano, medicina também. É a mesma prova de informática, as mesmas questões. Tá? Então vamos trabalhar em cima delas. Como eu falei, essa primeira questão é uma questão de conhecimento básico do funcionamento do computador. Tá? Então isso aí já vem de longa data, né, materiais aí na internet falando sobre isso. Um computador que funciona como um terminal caixa de uma loja precisa emitir cupons fiscais e, para isso, emprega uma impressora térmica e um leitor de códigos de barras de mesa para registro de produtos vendidos. Essa impressora, aí complementar, né? Então você tem um computador, bom, aqui já vem um detalhezinho, tá? Antes de começar a ler as alternativas, ele fala que o computador funciona como um terminal caixa, tá? Se você vai num caixa supermercado, você vai num caixa eletrônico, tá? Você deve ter visto na fila de caixa eletrônico, o caixa está com algum problema, ele reinicia, tá? É um Windows, é um Linux, sistema operacional. A urna eletrônica ela é um computador também, com Linux, tá? Da eleição. Então, tem muita coisa que são computadores disfarçados de outras coisas, como terminais caixas. Outros são dispositivos construídos especificamente para aquela função. Tá? Então, não seria um computador de uso geral. Mas aqui é um computador de uso geral que está funcionando como um terminal caixa, tá? Então ele quer saber sobre a impressora e o leitor de código de barra. Então essa impressora e o leitor são parte da unidade central de processamento do terminal caixa. Bom, se você lembrar o que é a unidade central de processamento, a UCP ou a CPU,
tá? Que está relacionado ao processador. Eu vou mostrar nos próximos slides. A gente sabe que isso aí já está errado. Letra B. Essa impressora é um dispositivo de entrada e o leitor é um dispositivo de saída. Isso é uma questão bem simples, né? Sobre dispositivo de entrada e dispositivo de saída. É tão simples que é fácil de complicar. Na hora da prova, tá? Teve uma prova recente que perguntou sobre a webcam. O que é que a webcam era? Um dispositivo de entrada, dispositivo de saída, entrada e saída. E muita gente acabou se confundindo na hora, tá? Com a webcam, dizendo que é um dispositivo de entrada e saída, tá? Eu vou falar do dispositivo no próximo slide, aí eu detalho, mas não é, tá? A impressora não é um dispositivo de entrada, é um dispositivo de saída. Aí o leitor é o contrário, tá? Isso aqui está errado. Letra C. Essa impressora e o leitor são gerenciados diretamente pelo sistema operacional do terminal caixa, não sendo necessário nenhum software adicional para o seu controle ou atualização do sistema operacional do computador. Isso aqui está errado, tá? A gente vai ver já por quê, mas esses dispositivos de hardware que são conectados ao sistema, eles podem, mesmo que o sistema operacional não peça, mas ele está usando o software adicional para poder fazer essa comunicação com esse hardware. Isso aí está errado. Essa impressora e o leitor são periféricos que requerem software adicional para funcionarem, podendo exigir a atualização de componentes do sistema operacional do terminal caixa. Tá? Então, são periféricos que precisam de software adicional. Precisa, o sistema operacional cuida disso daí sozinho? Tá? Essa aí já ficou relativamente melhor em relação às outras. Vamos deixar ela quietinha aí. Vamos ver a letra E. Essa impressora e o leitor não podem operar conectados ao mesmo computador devido ao fato de utilizarem a mesma porta de comunicação. Bom, a gente já sabe que a coisa não é bem desse jeito. Tá? Você tem um pendrive, um mouse, um teclado, é tudo USB, usa o mesmo tipo de porta. Tá? Você pode conectar cada um numa porta diferente ou usar um hubzinho e conectar vários em um só. A USB ainda permite isso, isso aqui já está errado. Mas veja, uma única questão faz um resumo de hardware. Ela traz vários elementos de hardware aqui e vamos trabalhar em cima deles. Bom, essa animação não era para ter acontecido assim. Tá? Deixa eu tentar voltar aqui, pronto. A ideia do funcionamento do computador é que nós temos o sistema, eu vou chamar essa parte central aqui simplesmente de sistema, tá? Onde nós temos aqui o gabinete. Para o usuário é uma caixa preta. Ele não sabe o que tem lá dentro e nem precisa saber para poder utilizar o computador. Tá? É desnecessário perguntar para um usuário o que é que tem aqui dentro, tá? Como é que isso daí funciona, desnecessário, certo? Então, eu vou chamar de sistema. Então, nós temos um sistema, tá? E precisamos, de alguma forma, nos comunicarmos com o sistema, certo? E o sistema se comunicar com a gente. Então, para que isso aconteça, a gente vai usar dispositivos de entrada e saída, como eles são chamados, ou simplesmente periféricos. Por que periféricos? Porque imagina que o sistema é como um elemento central. Tá? Então você tem aqui o elemento central, depois eu vou apagar esse, porque senão vai atrapalhar a animação. Isso aqui é um elemento central e na periferia, você tem esses elementos, esses dispositivos conectados a ele, certo? Então, são periféricos. Esse conceito de periférico é complicado, porque eu já vi uma prova, tá, chamando o HD de periférico. Então, em relação ao processador, o HD era um periférico, aí o cara tá brincando com o conceito do seu periférico, né? Mas aí foi um pouquinho demais, certo? Deixa eu... Descarta. Não. Deixa aí. Então vamos lá. Ok? Então essa é a ideia do periférico. Você tem esses dispositivos conectados ao sistema para permitir a comunicação do usuário com o sistema e do sistema com o usuário. Tá? Dependendo do fluxo da comunicação, aí você tem um dispositivo de entrada, um dispositivo de saída e um de entrada e saída. Então perceba que através do teclado, tá, você tem uma comunicação de mão única. Então o teclado está se comunicando com o computador. O sistema, vou chamar de sistema. Está se comunicando com o sistema. Deixa eu... Bom, não está indo do jeito que eu estava pensando aqui a borracha, mas vamos lá.
Tá? Então veja que o teclado, o fluxo da informação é do teclado para o sistema. Você não tem fluxo de informação do sistema para o teclado. Então por isso que o teclado é um dispositivo de entrada no sistema. Então quando você fala de dispositivo de entrada e saída, a sua referência é o sistema. Então se vem do dispositivo e entra no sistema, é entrada. Tá? Já o monitor, ele recebe do sistema. Então é um dispositivo de saída, porque sai do sistema para o monitor. Isso aqui é um monitor padrão. Tá? Ele não é de toque em tela, porque se ele fosse de toque em tela, ele seria um de entrada e saída. Ele a informação sai do sistema para ele, como vai dele e entra no sistema. Então, o fluxo é relacionado ao sistema. Tá? E aqui você tem uma multifuncional, que aí é entrada e saída, certo? Eu tentando... Eu queria apagar esse bonequinho aqui. Espera aí. Tá me incomodando. Então, tchau. Vou mudar esse gráfico para um formato mais conhecido, tá? E trocar os nomes, que é isso que a gente conhece, é isso que geralmente a gente vê nos diagramas. Tá? Então você tem, ou se o que eu estava chamando de sistema, né, ali, você tem, e aí o cuidado, tá? Eu estou trocando um gabinete de um computador, a figura é um gabinete do computador que eu estou chamando de sistema, por uma caixa de texto dizendo CPU. Tá? Só perceba que tem um alerta aqui. É diferente de gabinete. O gabinete é a caixa. Você chega numa loja e quer comprar um gabinete de computador. Você vai comprar a caixa para colocar as peças dentro. Tá? A unidade central de processamento, a gente vai ver em outro slide, ela fica dentro do processador. Então a gente usa um gabinete para representar a parte do sistema, é padrão isso, mas quando falamos do esquema de funcionamento do computador, a gente fala da CPU, tá? Da unidade central de processamento. Então não confunda, gabinete é uma coisa, a CPU é outra. Então temos o dispositivo de entrada, o dispositivo de saída, o dispositivo de entrada e saída. Aqui entra a memória, tá? Tem mais coisa, mas como a gente está falando dos periféricos, né? Então vamos nos limitar a esse daqui. Então o funcionamento básico é esse, tá? Então cuidado, não confunda essa questão do dispositivo de entrada e saída. No caso da webcam, a webcam é entrada, saída ou entrada e saída. O que é que a webcam faz? Ela captura a sua imagem e envia para dentro do sistema, então ela é entrada. O que é que você recebe pela webcam? Nada. Ah, mas eu vejo. Você vê no monitor. Tá? Então a imagem é capturada pela webcam e aparece no monitor. Webcam entrada, monitor saída. A webcam teria que reproduzir alguma coisa, tá? Para ela ser um dispositivo de entrada e saída. Certo? Então, cuidado, é só ver esse fluxo aí da informação. Tá? Então esse aqui é o funcionamento básico do computador. Dispositivo de entrada, entrada e saída, dispositivo de saída e a unidade central de processamento. Quando a gente fala de unidade central de processamento, a gente lembra logo do processador. E a gente precisa tomar também um pouquinho de cuidado, tá? Quando fala de CPU, UCP e processador. Ah, são duas coisas diferentes? Mais ou menos, tá? Na verdade, a unidade central de processamento ela está dentro do processador. Tá? Na verdade, o processador é um chip que só é processador porque tem uma CPU dentro dele. Tá? Mas não é a única coisa que existe dentro de um processador. Então aqui a gente tem um processador genérico aí da Intel, tá? E de forma genérica também a gente pode representar esse computador com esse conjunto de elementos internos. Ó. Nós temos os núcleos de processamento. Hoje os processadores são multinúcleos, né? Você tem 2 núcleos, 4 núcleos, 8 núcleos, tá? De processamento. Então você tem os núcleos, vocês têm a memória cachê. Depois, tendo uma questão sobre isso aí, a gente enfoca na memória cachê, você vai ficar uma aula todinha só de hardware. Tá? Então você tem a memória cachê, você tem os núcleos de processamento e dentro do processador você vai ter a unidade central de processamento. Tá? Então um processador não é apenas uma CPU, a CPU é interna, ela fica dentro do processador, além desses outros elementos. Então quando falamos de uma CPU, tá? A estrutura interna de uma CPU, a figurinha ficou em inglês aqui, mas o que é que a gente tem numa CPU? Tá? Você tem uma unidade de controle, ainda está faltando uma parte aqui, tá? Então você tem, ó, isso aqui é a ideia da placa-mãe do sistema, de forma genérica, os dispositivos de entrada que a gente viu, os dispositivos de saída, tá? Ainda tem o de entrada e saída e lá dentro você tem a memória, como eu falei antes, né? A memória principal do computador e dentro da CPU você tem a unidade de controle, a unidade de lógica aritmética e os registradores. Então é isso que caracteriza uma CPU. Tá? A ideia
desse elemento que fica dentro do processador. Então, por que eu estou falando tudo isso, né? Porque a gente vem aqui na questão, aí voltar um pouquinho aqui, e ele fala que a impressora e o leitor são parte da unidade central do processamento. Não são. Tá? Não são. Aí você pega uma questão que diz que a memória cache faz parte da unidade central do processamento. Também não faz. Ela faz parte do processador. Na unidade central do processamento você tem a unidade de controle, a unidade de lógica aritmética e os registradores. Cada um com funções específicas lá dentro, tá? Mas é diferente. Então fica só o alerta aí. E tendo a oportunidade a gente mergulha em cima desses elementos internos da CPU. Ok? Então não misturar esses dois conceitos. Vamos lá. Outra coisa que a questão fala é que os dispositivos não podem ser usados no mesmo computador porque eles usam a mesma porta de comunicação. O que é uma porta de comunicação? Eu falei da USB, né, quando eu estava lendo a questão, mas as portas de comunicação ou barramentos externos, tem um barramento interno também lá na placa-mãe, ou barramentos externos, eles permitem a conexão dos periféricos, dos dispositivos de entrada e saída com o sistema. O sistema, estou falando de uma forma genérica. E aqui você vai ter, tá, na parte de trás de um gabinete, está até um pouco desatualizado esse computador aqui, mas você vai encontrar a porta VGA do monitor, tá? Você vai encontrar a porta PS2 do mouse e teclado, aqui ainda tinha a porta paralela de impressora, está bem antigo isso aqui. Você tem a placa de rede, a porta de rede, né? Você tem as USBs, que é USB também. E quando você pega um notebook, você tem isso ao redor do notebook, né? Aqui já é um pouquinho mais novo, com HDMI, com VGA também, porta de rede. Bom, então você encontra essas portas de comunicação. A finalidade de uma porta é permitir a conexão dos dispositivos externos, tá? Dos periféricos e dispositivos de entrada e saída. Aí uma coisa que ficou faltando aqui, que eu queria ter colocado no slide e não coloquei, eu comentei, bom, um hub USB, vamos pegar as imagens aqui, ó, pronto. Com relação a usar a mesma porta, tá? Uma porta USB pode ser compartilhada por vários dispositivos diferentes. Então você pode, em uma única porta USB, conectar vários dispositivos. Aí você usa um dispositivo chamado de hub USB, tá? Onde em uma única porta USB, nesse caso você pode conectar 1, 2, 3, 4 dispositivos. Tem hubs maiores, tá? Você pode conectar até em cascata, um hub no outro, certo? Então, poderia conectar vários dispositivos do tipo USB na mesma porta do computador, sem problema nenhum. Tá pegando as figurinhas aí do processador. Ok? Então, porta de comunicação, conexão dos dispositivos externos para permitir a comunicação com o sistema. E um detalhe importante da questão, que inclusive é o que responde a questão, é sobre o driver de dispositivo. Driver com R. Tá? Cuidado que existe um termo chamado driver sem o R. Então, quando falamos driver sem o R, falamos de unidades de disco. Antigamente era comum falar o drive A, o drive B, o drive C, mas driver com R. Tá? O que é um driver com R? É um programa, é um software, isso aqui é muito importante. Tá? Deu problema no computador, chama o técnico vai formata o seu computador. Aí instala um Windows lá obscuro, né? Bota o Windows no seu computador e ele vai embora e fica lá, coisa assim, o Bluetooth não funciona, tá? Não estou conseguindo conectar na rede sem fio. Por quê? Ele instalou os drivers corretamente do dispositivo do seu computador? Talvez não. Tá? Então o driver ele é um programa, detalhe importante, ó, fornecido pelo fabricante de um hardware. Tá? Normalmente, o driver são programas fornecidos pelo fabricante do hardware, mas existem drives genéricos desenvolvidos por terceiros. Tá? Outro grupo de pessoas que resolve desenvolver um driver para determinado hardware específico. Por exemplo, ainda acontece hoje em dia de um determinado hardware que foi desenvolvido por um fabricante só ter o driver para o Windows, não tem o driver para Linux, o fabricante não fez. Então a comunidade, como o Linux é de código aberto, a comunidade se reúne e resolve, não, vamos produzir um driver para esse dispositivo. Então não é um driver do fabricante, mas normalmente ele é fornecido pelo fabricante do hardware. Então quando você compra uma impressora,
O pendrive também usa driver, tá? Mas não vem um CD, né? Então tem dispositivo que vem com um CD, um DVD, e lá tem um programa de instalação com o driver fornecido pelo fabricante. Qual é a finalidade desse driver? Estou focando bem, né? Reforçando. Esse driver, que é um programa fornecido pelo fabricante, é permitir que o sistema operacional consiga comunicar com esse hardware. Porque você pega uma impressora, conecta no Windows, o Windows foi lançado, sei lá, 6 meses atrás. Você compra uma impressora nova agora, o Windows não conhece a impressora. Ele não sabe como ela funciona. Quem vai dizer ao sistema operacional como é que ele deve se comunicar com a impressora é o driver dela. Então a finalidade do driver é essa, tá? É permitir que o sistema operacional se comunique com esse dispositivo. Tá? Por isso que ele é muito importante. Então aqui está um exemplo, né, quando você conecta a impressora ao computador, o sistema operacional detecta esse dispositivo. Bom, hoje em dia, dependendo da impressora é um pouquinho diferente, né? Alguns programas pedem inicie o processo de instalação do software antes de conectar a impressora. Porque quando você conecta a impressora, o Windows já detecta, a impressora é plug and play, você pluga, conecta, ele já detecta, e ele inicia o processo de instalação do driver dela. Só que para essa impressora específica, o programa de instalação tem que fazer uma série de processos antes disso acontecer. Então, lê o manual primeiro, tá? Para ver como é o procedimento de instalação. Mas o processo é, você conecta, o sistema operacional detecta que foi conectado, vai pedir, ou ele vai procurar o driver, ele tenta achar, até no caso do Windows, no Windows Update, ele tenta encontrar um driver, tá? Não encontrando, você pode fornecer, através do CD que veio junto com sua impressora, e você faz a instalação do driver, tá? Então ele vem aqui, ó. Claro que essa montagem aqui não ficou muito fiel, né? Era um USB drive, mas tudo bem. Mas ele dá a mensagem, está instalando software de driver desse dispositivo, tá? E a partir daí, quando termina, ele fala dispositivo pronto para uso. Ok? Então, o driver do dispositivo é muito importante. E quando a gente volta para a questão, tá? A gente vê que você tem 2 dispositivos de entrada e saída, 2 periféricos, que serão conectados a um computador que tem um sistema operacional lá executando, e o sistema operacional precisa se comunicar com esses dispositivos. Tá? O que é que você vai precisar? Do driver do dispositivo instalado no sistema operacional. Então a resposta só pode ser a letra D, aquela que a gente deixou lá separada. Então essa impressora e o leitor são periféricos, tá? Veja que ele não fala no enunciado que eles são periféricos que requerem software adicional, o driver, para funcionarem, podendo exigir a atualização de componentes do sistema operacional do terminal caixa. Tá? Que é exatamente isso que acontece quando você instala drivers no seu sistema operacional. Então a questão não é uma questão difícil, de poder ter matado ela rapidamente, tá? Mas como ela trouxe essa série de elementos de hardware, aí eu achei interessante abrir esse espaço, tá? E lembrar alguns conceitos para embasar aí a questão, ok? Então, questãozinha de hardware, tudo isso que eu estou comentando com vocês, você encontra em provas de 2006, 2007, a novidade hoje em dia é processadores com vários núcleos, né? Aí muda. Mas essa base de funções, isso aqui é a mesma coisa há muito tempo, tá? Você encontra em provas antigas também. Vamos lá, vamos continuar. Considere que o TCE trabalha com um ambiente virtual de aprendizagem baseado no Moodle. Aí você faz, ué, Moodle? Que danado é isso? Você lê o edital, no edital ele pede isso aqui, ó. Ambientes virtuais de aprendizagem, conceitos, ferramentas síncronas e assíncronas e plataforma Moodle. Então ele pede isso daqui no edital e de repente, ó, uma questão em cima desse item. Uma coisa que a FCC gosta de fazer, tá, quando você, aí, na hora que eu falei, né, trabalhar alguns pontos, ela traz o assunto lá do edital, ela tenta distribuir as questões dentro do assunto do edital. Às vezes é comum, você pega uma prova da CESP lá, tá aquele conteúdo padrão de informática, ela pega 2 pontos, coloca 3 questões na prova, pronto. Tá? Sobre 2 itens do edital e justamente aqueles 2 que você não estudou, né? Você pegou o edital, estudou ó, Linux e Excel, eu não vou estudar porque eu não gosto, estou sem tempo, sei lá. N razões. Quando chega na prova, 4 questões, 2 de Linux, 2 de Excel. Dançou.
a FCC ela tenta distribuir mais isso daí, né, em cima do programa. Então, se tem Moodle lá, provavelmente vai cair uma questão disso daí. Então, se tem questão. Então, vamos lá. Considere que o TCE trabalha com um ambiente virtual de aprendizagem baseado no Moodle para promover o desenvolvimento técnico de seus colaboradores. O Moodle não permite. Tá? Então, a gente sabe que o Moodle, o edital está dizendo, é um ambiente virtual de aprendizagem. É um ambiente virtual que está associado ao ensino de educação à distância. Você não precisa estar presencialmente em um local, como vocês estão aí, tá? A gente não está num ambiente presencial de ensino, tá? Mas a gente não está usando um ambiente virtual de aprendizagem. Tá? Aqui no Eu Vou Passar, por exemplo, a gente tem uma ferramenta, a ferramenta que permite que você acesse os vídeos e troque mensagens com a gente. Tá? Quando a gente fala de um ambiente virtual de aprendizagem, é uma coisa diferente. Você cria sala de aula, onde você inclui os alunos na sala de aula, tem o curso, tem o professor, tem o tutor que acompanha a evolução daquele aluno. Tá? Então, é um ambiente que tenta reproduzir as mesmas condições de um curso presencial dentro de uma estrutura, vamos dizer assim, de escola. Né? É aquela questão do professor, das provas, das notas. Tá? Quando a gente chega num curso, foi de um curso para concurso, é diferente, né? O que cobra vocês nesse curso é a prova que vocês vão fazer. Então, vocês mantêm aí o ritmo de estudo, né? O compromisso, que às vezes é um pouco diferente num curso normal. Tá? Onde você tem que estar acompanhando, tem que estar motivando o aluno lá, incentivando a ele estar desenvolvendo as atividades. Ok? Então, precisa conhecer o Moodle para poder responder essa questão. Se você sabe o que é o Moodle, que é um ambiente virtual de aprendizado, esse ambiente virtual depende de quê? Da internet para funcionar, porque ele é um sistema lá, web, em um site, que vai simular um ambiente de sala de aula. Então, apenas isso vai ser suficiente para matar a questão. Vamos lá. Letra A. O Moodle não permite a criação de novos objetos de aprendizagem específicos do tribunal, pois não trabalha com conceitos de orientação a objeto na construção do seu conteúdo. Esqueça. Tá? Um objeto de aprendizagem, bom, quando eu falo de objeto, um vídeo é um objeto de aprendizagem, um documento é um objeto de aprendizagem. Tá? Então, qualquer elemento que você disponibiliza para que o aluno estude e aprenda é um objeto de aprendizagem. Então, não tem nada a ver com o conceito de orientação a objeto, misturou duas coisas aqui. Letra B. O Moodle não permite telepresença em tempo real com transmissão síncrona partindo de múltiplos pontos. O que é o Moodle? É um ambiente virtual de aprendizagem. Se ele é um ambiente virtual de aprendizagem, a ideia do Moodle não é telepresença. Tá? Aí, que danado é uma telepresença? A telepresença é você usar meios de comunicação para que as pessoas se sintam presentes mesmo à distância. Então aí já entra o conceito de ao vivo, né? Então a gente está se comunicando aqui, você está assistindo essa aula, tá? Mas não existe uma telepresença. Para ter uma telepresença você tem que ter um monitor assistindo agora a aula ao vivo, interagindo comigo ao vivo, tá? Aí poderia falar de telepresença. Mas essa não é a ideia do Moodle, tá? A ideia do Moodle é você criar uma sala, organizar a sua sala de aula, colocar os conteúdos, tá? E os alunos irem estudando aquele conteúdo e trabalhando com as atividades que são disponibilizadas lá dentro. Telepresença, não é a ideia dessa plataforma e aí já matou a questão. Tá? Então, o bom dessa questão é que o resto é tudo certo. Calma. Eu troquei aqui, eu li o não, deu uma fuga aqui agora. Então, o Moodle não permite. Permite a criação de novos objetos. O Moodle não permite a telepresença. Ele não permite a telepresença. Tá? Ele não permite, porque a finalidade não é essa. O Moodle não permite compartilhar documentos entre tutor e aprendiz. Permite sim. Tá? Claro que permite. Como assim não vai compartilhar documentos? Ele é baseado em cima disso, tá? O ambiente de aprendizado dele. Você pode colocar links externos, tá? Para assistir vídeo no YouTube sem problema nenhum. O Moodle não permite compor uma sequência de conteúdos. É assim que a gente monta uma sala de aula. Tá? Você pode montar a sala de aula baseada em semana. Você bota o conteúdo da primeira semana, da segunda, da terceira, coloca a atividade de cada semana que o aluno tem que fazer. Tá? Permite sim. O Moodle não permite discussões online por texto de forma assim. Permite.
tá? Ele permite sim isso daí, tá? O que é que ele não permite? Telepresença, certo? Ele não vai permitir a telepresença. Então essa resposta é a letra B, tá? Tranquilo? Esse conceito? Deixa eu mostrar aqui a carinha dos dois. Aqui está o Moodle, sistema web, tá? Isso aqui é um site, isso aqui é uma página de demonstração no site do próprio Moodle. Então você tem aqui a escola, tem os meus cursos, tá? Então você tem vários cursos que o aluno pode estar inscrito, certo? Visão geral do curso, aí você tem aqui também os cursos, e você pode tentar o Moodle como professor, nesse site aqui como estudante. Então veja, é um sistema web, tá? Então você precisa de internet, e a telepresença está associada a isso aqui, ó. Então a ideia da telepresença é diminuir a necessidade de você sair do ponto A para o ponto B para uma reunião. Isso é até uma coisa que deveria ser bem reforçada, né? Às vezes a gente vê o pessoal sendo transferido do presídio para um tribunal, porque vai ter um julgamento e o cara tem que estar presencialmente lá. Tá? A gente já sabe que a legislação permite, foi o que eu escutei, né? A legislação permite que seja feito à distância, tá? Através de telepresença. Mas os que defendem que não seja feito dessa forma, é que o preso pode estar sendo lá do outro lado coibido, está ameaçado a falar coisas que ele não queria. Então a ideia, o presencial ainda torna a coisa mais transparente. Mas a ideia é isso aí evoluir, tá? E parar. Ah, vai ter uma reunião no Rio de Janeiro, aí viaja todo mundo para o Rio de Janeiro. É claro que é uma viagem muito boa, né? Você pode curtir o momento fora da reunião. Mas para quê? Tá? A gente pode fazer isso de forma telepresencial, sem problema nenhum. Ok? Então é diferente. Um ambiente virtual de aprendizado com a telepresença. Beleza? Então, ó, foram duas questões por enquanto. Tá? Duas questões deu para a gente trabalhar aí o conteúdo. E a gente continua nessa prova do TCE na próxima aula, ok? Então, estudem aí, veja esse detalhe do Moodle, tá? Do ambiente virtual de aprendizagem, que a tendência, ó, cai numa prova, a tendência vai ser começar a aparecer em outras também, tá certo? Até a próxima aula.